Eu tenho o prazer de receber comigo o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSD. Governador, boa tarde. Muito obrigada pela sua presença, é uma honra. Governador, a gente vai conversar, obviamente, começar conversando sobre cenário eleitoral para 2026. E o que está pintando, de novo, é um cenário que provavelmente o senhor é contrário, que é um cenário absolutamente polarizado e com pouco espaço, com pouca margem para uma figura de centro. Temos de um lado Lula e de outro lado a candidatura da direita colocada até agora, que é do filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro. Como ficará o centro nessa disputa? O senhor ainda acredita numa terceira via? E, principalmente, o senhor vai se candidatar ao quê? Já decidiu? Bem-vindo. Obrigado, Amanda. Prazer poder estar conversando com vocês aqui no SBT News. Cumprimentar o SBT, ainda é tempo, né, por essa iniciativa de um canal de notícias super importante para o nosso país. E, olha, é claro que a gente vê nesse momento um cenário desafiador de polarização, que, como já mencionaste, ao qual eu sou contrário no sentido de que entendo que essa polarização ela não atende os interesses do país. É muita energia, sempre digo, colocado na destruição de um campo adversário e pouco na construção de soluções para o país. É claro que não é fácil romper com essa polarização que se retroalimenta, né? Qualquer coisa que tente ser diferente da polarização imediatamente é atacado pelos dois lados. Isso acontece comigo, né? Eu faço críticas duras aí ao Partido dos Trabalhadores, porque não concordo com a forma como eles conduzem na economia, a gestão pública, como estruturam governos, né? Tenho uma visão diferente da estruturação das políticas públicas e da máquina pública do Partido dos Trabalhadores e faço essa crítica, assim como faço a crítica também ao PL, ao bolsonarismo, que faz ataque às instituições, que tem uma visão extremamente conservadora, porque não é um conservadorismo que respeita, né? É um conservadorismo assim, ao extremo, que muitas vezes hostiliza pessoas por sua orientação sexual, pela sua diferenças de crenças religiosas, enfim, da diversidade própria do nosso país. E imediatamente recebo os ataques dos dois lados, né? Então, eu sinto na pele o que é desafiar essa polarização, mas é o caminho no qual eu acredito. E algumas pesquisas indicam, sim, que há um apetite da população por algo diferente. Talvez ela não conheça ainda essas opções, talvez ela não saiba ainda quais são esses nomes, até porque o cidadão comum, né, o eleitor, ele está cuidando da sua vida, do seu trabalho, da sua família, das suas coisas do dia a dia. Não está como nós que estamos na política, sejamos nós os políticos ou os analistas políticos debruçados sobre os nomes, as composições, os partidos e tudo mais. Ele não está olhando esse cenário todo. Então ele acaba na pesquisa eleitoral indicando um voto ou no Lula ou no candidato do Bolsonaro, porque são os nomes que eles conhecem por conta das eleições passadas. Ele não conhece ainda as opções todas que possam estar colocadas na mesa para ele. Eu entendo que sim, pelos indicadores, não os da pesquisa de intenção de votos, mas aqueles que estão na pesquisa que vai tentando entender o humor do eleitor, de que sim, há um espaço para algo novo. E no momento que a campanha eleitoral for deflagrada, há espaço para acontecer essa candidatura alternativa. E aí, dentro do PSD, o meu partido, eu me coloco à disposição para liderar esse processo. Nós temos também o nome do governador Ratinho, né? O presidente Kassab já disse que, olha, dentro desse cenário em que há um candidato Bolsonaro e o Lula, o PSD deverá ter candidato. Então, estamos nos preparando para isso. Há uma conversa dentro do partido sobre que nome melhor possa, dentro desse contexto, representar esse projeto alternativo. Eu respeito muito o nome do governador Ratinho, meu colega, faz um governo com muito êxito no Paraná, com muitas coisas boas a mostrar. Mas entendo que a gente vai ter que chegar no momento, vai ter que tomar uma decisão e eu me coloco à disposição para liderar este projeto do PSD, antipolarização, despolarização, ou pelo menos desradicalização da polarização no Brasil. Eu vou abrir essa entrevista para a participação dos nossos analistas, começando pelo César Feitosa. Governador, obrigado pela participação aqui no SBT News. Eu queria perguntar para o senhor, puxando inclusive de sua resposta anterior, sobre essas críticas que o senhor fez a essa política de destruição, não essa política propositiva. Mas o que a gente está vendo agora, especialmente no campo da direita, é uma situação um pouco conflituosa entre esses
esses grupos que defendem as candidaturas, seja de Flávio Bolsonaro, seja do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, além de diversos outros nomes. Como que o senhor sugere que seja feita uma consolidação de uma candidatura, sendo que essa política de destruição parece que está alcançando a própria direita? Os candidatos estão brigando entre si, ou os apoiadores dos candidatos estão brigando entre si? Bom, só para me posicionar aqui, né, diante da audiência, para entender, eu defendo um terceiro polo, vamos dizer assim, né? Não é uma coisa que fica tentando acomodar entre a direita e a esquerda. É um terceiro polo que polariza também, mas no campo das ideias, é sempre importante dizer, não na tentativa de destruir as pessoas. Eu acho que um ponto que me incomoda muito nessa radicalização da política é de que não há um enfrentamento apenas de ideias, há um enfrentamento de pessoas. É sempre uma tentativa de dizer que o outro é mal intencionado, que é ladrão, que é corrupto, que é desonesto, que é canalha, todos os adjetivos possíveis. Não é um enfrentamento sobre divergências de pontos de vista de como as coisas devam ser feitas, né? Isso me incomoda profundamente. E nesse sentido, os dois campos se aproximam muito, né? Tanto do bolsonarismo quanto do lulismo, que sempre tentam impor ao adversário essa visão perniciosa, essa visão de que é uma pessoa do mal intencionada, que eles são do bem e que o outro lado é do mal. É basicamente isso que tentam convencer. Então, no campo da direita bolsonarista, a gente vê essa divisão, essa discussão é própria deles, né? Eu não estou neste campo bolsonarista, tanto quanto não estou no campo lulista. E eles vão ter que ter o seu entendimento dos seus caminhos. Agora, é claro que esta indicação do ex-presidente Bolsonaro, que o nome para representá-lo e o seu campo político no processo eleitoral seja do seu próprio filho, no mínimo demonstra que é menos sobre um projeto político e é mais um projeto familiar, né, pessoal, acaba sendo muito mais sobre eles do que sobre o Brasil. De fato, se o governador Tarcísio fosse um nome, o governador Tarcísio, nesse campo, faz mais gestos em direção ao centro, de composição, de conciliação, que melhor talvez pudesse promover uma coalizão de forças, não porque o centro fosse em direção ao bolsonarismo, mas porque um aliado de Bolsonaro viria em direção ao centro. Talvez ali pudesse haver alguma composição, e sempre insisto, né, desde que sentássemos para conversar sobre ideias, princípios, sobre respeito às instituições e tudo mais, e construir um projeto de país a partir disso. Mas parece que Bolsonaro e o bolsonarismo inviabilizam isso no seu campo político. Então, para nós que estamos dentro de um campo do centro democrático, que aprecia a democracia, que respeita as instituições e que deseja um país que, ao mesmo tempo, seja mais liberal na economia, mas ao mesmo tempo não deixe desamparadas as pessoas que mais precisam de atenção das políticas públicas, as pessoas mais pobres que mais precisam de atenção do governo, cabe a nós construir um projeto alternativo. Então é isso que eu estou defendendo, né, que nós sejamos capazes, a partir do nosso partido, do PSD, de construir esse caminho alternativo para o Brasil, para romper com essa polarização. Não é fácil, né, mas é possível e eu acredito muito na nossa capacidade de fazer isso. A Marcela Matos também integra a nossa roda. Boa tarde, governador. Eu queria continuar no tema Tarcísio de Freitas e o senhor falou em uma possível composição se ele for ou fosse candidato. Considerando esta hipótese, o senhor acha então que o PSD não teria uma candidatura própria e também Tarcísio de Freitas, sendo um candidato, ele seria um nome independente de centro ou ele teria o carimbo do bolsonarismo? Como eu disse, Marcela, assim, o governador Tarcísio, colega governador nosso, com quem também me relacionei como ministro, na época que eu, no primeiro mandato aqui, governava o Rio Grande do Sul, ele era ministro dos transportes, da logística, da infraestrutura, enfim. É um servidor público, né, com uma jornada própria que pode ser julgada para além da sua relação com o Bolsonaro. Um servidor público que atua atendendo os interesses do país, ajudando o Brasil em muitas dimensões,
desde dirigente do DENIT, que foi, até ser ministro dos Transportes, consultor da Câmara dos Deputados, legislativo por concurso público e depois governador de São Paulo. Então, eu entendo que ele tem uma jornada própria, uma carreira própria, embora, né, claro que essa carreira tenha também a marca de ter se associado ao presidente Bolsonaro, um projeto político que inclusive o levou ao governo do estado de São Paulo. Mas é um sujeito de diálogo. E seria certamente uma figura que melhor traria capacidade de composição. Não estou dizendo que aconteceria automaticamente. Não entendo que a simples nomeação ou indicação do Tarcísio como candidato dentro do seu campo político, do bolsonarismo, automaticamente produzisse isso. Exigiria um esforço político, né? Sentar, conversar. A política é sobre isso, é sobre nós sentarmos pessoas diferentes e tentarmos compor em nome de um projeto, respeitadas as nossas diferenças, que atenda majoritariamente a população. Mas, como eu disse, dentro do campo bolsonarista, isso parece impossível de acontecer, porque não é sobre o Brasil simplesmente, é sobre eles e dentro deles a maior missão é exterminar o adversário. Assim como, vamos falar a verdade, o PT também, sempre ao longo da sua história, trabalhou para destruir adversários, né? A história do PT foi sempre essa, de hostilização a quem pensasse diferente. O presidente Fernando Henrique foi eleito na década de 90 e imediatamente havia campanha de fora FHC. Sempre foi de tentar dificultar a vida de quem governasse com eles na oposição, não assinaram a Constituição, foram contra o Plano Real, foram contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. O PT sempre tentou atrapalhar os outros. E, de outro lado, o bolsonarismo reage a isso tentando também atrapalhar o adversário principal. Está errado isso. No final das contas, é sobre o país, é sobre o Brasil. A gente tem que construir caminhos e soluções para o nosso país. O que eu melhor posso fazer dentro do PSD, é isso que eu tenho colocado, é oferecer uma candidatura com efetiva independência. Nas últimas eleições, eu não declarei apoio nem ao Lula, nem ao Bolsonaro, porque divirjo da forma deles de ver o Brasil, de ver o país, de ver a máquina pública, da forma de fazer política e defendo um caminho alternativo. E essa independência é que eu quero colocar à disposição do PSD, sendo candidato a presidente, porque desejo ser presidente, desejo um caminho de melhor condição de governar o Brasil com mais paz, com menos ataque às pessoas, com mais ataque aos problemas, né? Criando uma coalizão para superar os graves desafios que o país tem, não tendo a ingenuidade de que nós vamos promover uma grande união política, porque sei que vão se manter diferenças, divergências, mas tendo a capacidade de convivermos na divergência, convivemos nas diferenças para realmente encarar os graves problemas que o país tem. O Eduardo Gayer está voltando de férias direto para essa entrevista. Gayer, que prazer. Bem-vindo de volta, querido. Já pode fazer pergunta aí para o seu xará, governador Eduardo Leite. Amanda, boa tarde, governador, obrigado pela entrevista, boa tarde a todos que nos assistem. Governador, fica muito claro que, de fato, o plano do senhor é ser candidato à presidência da República, mas nos bastidores e até em algumas falas públicas, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, fala até mais no nome do governador do Paraná, Ratinho Júnior, caso, de fato, o PSD tenha candidatura própria. O senhor descarta totalmente ser candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul? E, se não descartar, qual seria a chapa formada? Mais com o PT, mais com o PL ou também uma chapa de centro no Rio Grande do Sul? Bom, aqui nas últimas eleições eu enfrentei o PT e o PL. Né? Os dois tinham seus candidatos a governador. Nós ousamos fazer esse enfrentamento sem nos associarmos a nenhum dos campos desse polo, dessa polarização existente nacionalmente. Não foi uma eleição fácil, porque a polarização nacional acaba produzindo seus efeitos também em nível local, mas nós fomos ao segundo turno e ganhamos a eleição com uma margem confortável ali de votos no segundo turno. O caminho que nós devemos adotar aqui, né, eu, como disse, me coloco à disposição para liderar um projeto nacional. Se não for o líder desse projeto nacional, porque também sempre digo aqui, Eduardo, não é sobre a minha aspiração individual, é sobre um projeto de país, e que a minha aspiração como brasileiro de ver romper-se esta polarização é maior do que a minha aspiração política individual de ser candidato. Então, eu tenho total condição de dialogar dentro do partido e entendermos juntos quem é o melhor nome para conduzir esse processo. Se for o nome do governador Ratinho,
estaremos juntos para poder ajudar o país a ter uma candidatura alternativa à polarização. Mas se o partido entender que o meu nome melhor possa dialogar com eleitores dos dois campos, porque eu entendo que eu consigo dialogar com eleitores da direita e também com eleitores que hoje estão votando na esquerda para trazer para um projeto inovador de país, né, que atenda ao senso comum dos brasileiros, eu me sinto em plenas condições de fazê-lo e farei vivamente, né, com muita determinação, a liderança desse projeto. Mas essa é uma decisão que não cabe a mim exclusivamente, e se a decisão recair sobre um outro nome, eu vou cuidar do meu processo sucessório aqui no Rio Grande do Sul. Minha primeira responsabilidade é como líder de um projeto no estado do Rio Grande do Sul, que transformou o estado, resolveu os problemas das contas públicas, o estado que atrasava salários, hoje tem salários em dia e tem capacidade de investimentos. Nós derrubamos os indicadores de criminalidade aqui no estado, né? Reduzimos em 60% homicídios, reduzimos em 80% roubos a pedestres, reduzimos em 90% os roubos de veículos. Somos o estado mais seguro para se andar com celular nas mãos na rua, porque é o menor roubo de celulares per capita no Brasil. Então, teve avanços muito importantes. A minha primeira responsabilidade é garantir a continuidade desse projeto. Então, aí eu vou tomar a minha decisão sobre se concorrerei ou não a uma vaga no Senado, diante do que for melhor para o processo sucessório local, porque a minha prioridade passa a ser a garantia da eleição do nosso sucessor, que hoje o nome que se apresenta é do nosso vice-governador, que é do MDB, o Gabriel Souza, que é o nome capacitado para fazer isso, mas a gente está num profundo diálogo com as forças que compõem a nossa base de governo para conduzir esse processo. O governador, o senhor também não tem um processo eleitoral fácil internamente no Rio Grande do Sul, porque aí também acontece a polarização. Você tem o pré-candidato do PT, que é o Edgar Preto, de um lado, do outro o deputado federal Zuco. Quero entender como é que está esse processo no Rio Grande do Sul, porque algumas pesquisas mostram eles lá liderando essa polarização acontecendo internamente no seu estado também. E quero entender que uma outra pergunta para emendar nessa, no processo nacional, eleitoral nacional, dado que temos hoje Lula de um lado e Flávio Bolsonaro do outro, mesmo que haja alguém de terceira via, esses dois hoje são favoritos, essa disputa fica mais fácil para o Lula do que se fosse Tarcísio, por exemplo? O senhor acha, porque quando a gente conversa no PT, é a disputa que eles gostariam, eles têm razão pela sua experiência política, o senhor concorda com eles também, vê dessa forma? O candidato Flávio, nesse cenário, Lula é favorito? Bom, Amanda, são duas perguntas aqui. Sobre o processo local, é claro que quando a gente ousa enfrentar essa polarização, como eu disse, é o caminho mais difícil, mas é o único caminho que eu aceito como razoável, porque é o da sensatez, é o do equilíbrio, da gente tentar trilhar um caminho de respeito entre as partes e não simplesmente de hostilizar adversários. Então, não é o caminho mais fácil, mas é o caminho correto, é o que eu acredito deva ser feito. Foi o que eu fiz em 2022, não foi fácil, mas venci as eleições sem me abraçar em Lula, sem me abraçar em Bolsonaro. Então, nosso processo sucessório aqui não é simples, ele naturalmente guarda a complexidade do enfrentamento a essa polarização, mas eu tenho absoluta confiança de que todos os resultados que nós trouxemos ao Rio Grande do Sul nesses últimos anos saberão ser reconhecidos pela população e nós vamos eleger o nosso sucessor para continuar o nosso projeto aqui localmente. Eu vou me dedicar muito para isso acontecer. Sobre a eleição nacional, no que você falou, é claro que a polarização interessa um ao outro, né? Eu diria que Bolsonaro, em 2022, deve ter ficado feliz quando o Lula recuperou o direito de concorrer para enfrentar o Lula nas eleições. Era o melhor cenário para ele tentar a sua recondução como presidente e enfrentar o PT com o Lula como candidato. Assim como Lula tem todo o interesse de enfrentar um Bolsonaro nas urnas, porque há muita rejeição dos dois lados. Então, eles têm o interesse, né, uma eleição, no final das contas, numa eleição de segundo turno, é uma eleição de rejeição. As pessoas acabam escolhendo um candidato, muitas delas, ou boa parte dos eleitores, porque não querem o outro, né? Claro que existem aqueles que estão escolhendo com a convicção de que é o seu candidato, o melhor, enfim, mas boa parte dos eleitores acaba indo numa eleição de segundo turno muito mais votando contra um dos candidatos do que efetivamente a favor daqueles que estão votando. Então, interessa a cada um deles a rejeição do adversário. Ir para o segundo turno, uma candidatura nova, diferente, que não tenha a rejeição que o outro tenha, né, que esses polos têm,
é o cenário mais difícil para qualquer um deles. Então, eu não tenho dúvida que Bolsonaro, lá em 2022, se agradou, né, de ter que enfrentar o Lula, foi a melhor cenário eleitoral para ele, tanto é que foi uma eleição apertada, porque muita gente não queria deixar o Lula voltar, tanto quanto o Lula fica feliz também, do ponto de vista político-eleitoral, de enfrentar um Bolsonaro nas urnas, porque muita gente quer evitar também que Bolsonaro, seja a partir do seu filho, volte ao poder no Brasil. Então, esse é o ponto, né, que a gente precisa superar. A gente tem que construir um Brasil diferente. A eleição é para votar com esperança, é para votar com confiança no futuro. As pessoas têm que ir para as urnas querendo construir um Brasil diferente e não simplesmente levando mágoas, ressentimentos, rancores, ódio, né, para votar contra alguém. É muito preciosa uma eleição para a gente desperdiçar simplesmente votando contra. A gente tem que votar a favor, e a favor do Brasil, né? É isso que eu defendo. Não é fácil essa construção. Infelizmente, as redes sociais retroalimentam essa polarização acirrada, destrutiva, mas eu vou continuar fazendo a política do jeito que eu acredito, porque eu não vou mudar meu comportamento e me associar a um ou ao outro porque os ventos sopraram para cá ou para lá. Eu vou defender o que eu acredito, mesmo que isso signifique eventualmente tomar pancada aí dos dois lados, mas eu acredito que um dia a gente haverá, né, e espero que seja nessa eleição, de romper, furar essa bolha e trazer os brasileiros para a construção de um país diferente. Governador, muito obrigada por essa entrevista ao Central de Notícias. Volte sempre. Boa tarde para o senhor. Obrigado a vocês. Um grande abraço.